Bob Proctor acreditava que o pensamento positivo não era apenas uma questão de otimismo ingênuo. Para ele, tratava-se de uma ciência exata, com leis e princípios que regem os resultados que obtemos na vida. Ele explicava que cada pensamento gera uma frequência, uma vibração que se propaga pelo universo e atrai de volta circunstâncias compatíveis com essa mesma frequência. Pensar positivamente, portanto, não significa ignorar os problemas, mas escolher conscientemente onde colocar seu foco e sua energia mental. Bob dizia que a mente funciona como um transmissor e receptor de energia. Quando você pensa e sente de forma construtiva, envia sinais claros para o universo. Segundo ele, a razão pela qual muitas pessoas não veem resultados é que seus pensamentos positivos são intercalados com dúvidas e preocupações, quebrando a coerência da vibração. Para Bob, a chave é cultivar um estado mental dominante positivo, até que se torne um padrão natural de funcionamento. Ele explicava que esse processo começa pela consciência. É preciso vigiar os pensamentos e perceber quando o foco se desvia para o negativo. Bob ensinava a prática de substituir pensamentos limitantes por afirmações que reflitam o resultado desejado, sempre escritas no presente. Ele também defendia a visualização como ferramenta central do pensamento positivo. Ao criar imagens mentais vívidas, você dá ao subconsciente um mapa para seguir. Para Bob, a emoção é o combustível que potencializa essas imagens. Quanto mais intensamente você sentir a cena mental, mais forte será a impressão no subconsciente. Ele lembrava que o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Para ele, o que é vividamente sentido já é aceito como verdade. Bob usava essa ciência para reprogramar crenças. Repetia diariamente imagens e afirmações até que se tornassem automáticas. Ele dizia que esse hábito transforma a maneira como você percebe o mundo, filtrando informações e oportunidades alinhadas à nova programação. Bob ressaltava que pensamento positivo não é negação da realidade, mas criação deliberada de uma nova realidade. Ele alertava que a influência do ambiente é poderosa. Cercar-se de pessoas e conteúdos positivos reforça o padrão mental desejado. Para Bob, manter-se inspirado é uma forma de manter a mente vibrando alto. Ler, ouvir áudios e assistir a vídeos motivacionais era parte de sua rotina diária. Ele comparava o pensamento positivo a cuidar de um jardim. É preciso plantar boas sementes e remover as ervas daninhas constantemente. Bob explicava que as ervas daninhas são pensamentos de medo, dúvida e escassez que devem ser substituídos assim que surgirem. Ele incentivava a prática da gratidão, pois ela desloca o foco para o que já é bom e amplia essa energia. Bob sugeria listar diariamente coisas pelas quais você é grato, incluindo conquistas futuras como se já fossem realidade. Ele dizia que isso cria uma vibração de abundância, atraindo mais motivos para sentir gratidão. Bob também ensinava a importância de falar de forma positiva. As palavras reforçam as imagens mentais e moldam o estado emocional. Ele recomendava evitar queixas e críticas, substituindo-as por declarações construtivas e soluções. Para Bob, a ciência do pensamento positivo é cumulativa. Pequenas mudanças diárias criam transformações profundas ao longo do tempo. Ele lembrava que cada pensamento positivo é um tijolo na construção de uma nova realidade. Bob acreditava que todos têm o poder de direcionar a própria mente, mas é preciso comprometimento e disciplina. Ele dizia que a mente treinada para pensar positivamente desenvolve resiliência diante dos desafios. Mesmo em tempos difíceis, uma mente positiva busca soluções e mantém a visão do objetivo final. Bob reforçava que pensar positivo não elimina obstáculos, mas muda a forma como você reage a eles. Ele ensinava que essa atitude abre portas que antes pareciam fechadas, pois a mente está mais receptiva às oportunidades. Bob comparava isso a ter um radar sintonizado para encontrar o que você quer, ignorando o que não é relevante. Ele lembrava que a prática diária é o segredo. Não se trata de pensar positivo apenas quando tudo vai bem,
mas especialmente quando as coisas parecem difíceis. Bob dizia que é nesses momentos que a ciência do pensamento positivo mostra seu verdadeiro poder. Ele incentivava todos a se tornarem vigilantes guardiões de seus pensamentos, escolhendo conscientemente quais alimentar. Segundo ele, essa escolha deliberada molda não só o futuro, mas também a experiência presente. Bob terminava suas palestras lembrando: você atrai o que é, não o que quer. Torne-se a pessoa que atrai naturalmente o que deseja. Ele convidava as pessoas a testarem esses princípios, pois acreditava que a experiência prática é a melhor prova da ciência que ensinava. Ao aplicar a ciência do pensamento positivo, você não apenas muda seus resultados, mas também transforma quem você é no processo. E como Bob dizia, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Bob lembrava que o pensamento positivo começa com a decisão consciente de mudar o foco. Sem essa escolha inicial, a mente tende a repetir velhos padrões automáticos. Ele dizia que a repetição de ideias positivas é como esculpir uma nova forma em uma pedra. Leva tempo, mas o resultado é permanente. Para Bob, a qualidade dos pensamentos diários determina o padrão vibracional que você mantém e, consequentemente, o tipo de experiências que atrai. Ele incentivava a prática de criar uma declaração de vida, um texto curto que descreve quem você escolhe ser e o que quer experimentar. Essa declaração deveria ser lida em voz alta todos os dias para reforçar no subconsciente a nova identidade que você está construindo. Bob também sugeria que essa declaração fosse acompanhada de emoção e convicção, pois palavras sem sentimento não têm o mesmo impacto vibracional. Ele dizia que cada vez que você repete essa prática, está enviando ao universo um sinal mais forte e consistente. Bob comparava esse processo a sintonizar uma estação de rádio. Quanto mais precisa a sintonia, mais clara é a transmissão que você recebe de volta. Ele alertava que pensamentos positivos precisam ser sustentados, mesmo diante de circunstâncias negativas. É aí que o treino mental mostra seu valor. Bob ensinava que a persistência em manter a vibração alta faz com que as condições externas comecem a se alinhar com seu novo estado interno. Ele reforçava que a lei da atração responde à frequência dominante, não a pensamentos esporádicos. Por isso ele incentivava o hábito de começar e terminar o dia com práticas que elevem o humor e a energia mental. Bob recomendava começar o dia com gratidão e afirmações, e terminar com visualizações e pensamentos positivos sobre o amanhã. Ele dizia que, assim, você envia ao subconsciente uma programação contínua, mesmo durante o sono. Para Bob, o sono é um aliado poderoso, pois o subconsciente continua trabalhando e organizando informações sem interrupções conscientes. Ele também ensinava que a ciência do pensamento positivo é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, independentemente da situação atual. Bob citava exemplos de pessoas que saíram de condições extremamente adversas, apenas mudando a forma como pensavam e sentiam. Ele explicava que essas mudanças internas criaram novas oportunidades e abriram portas que antes pareciam inexistentes. Bob dizia que o segredo é manter a mente focada no que quer, e não no que teme. Ele lembrava que medo e dúvida são como freios, retardando o progresso e diminuindo a clareza mental. Para combater isso, ele recomendava substituir cada pensamento de medo por uma imagem clara de sucesso. Bob acreditava que a visualização repetida cria uma familiaridade tão grande que, quando a oportunidade surge, a mente já está pronta para agir. Ele dizia que essa prontidão é percebida pelas outras pessoas, que passam a confiar mais em você e a oferecer mais apoio. Bob também reforçava que o pensamento positivo fortalece o corpo, pois reduz o estresse e aumenta a motivação para cuidar da saúde. Ele via a saúde física como parte essencial da prosperidade total. Bob incentivava a integração entre mente e corpo, usando exercícios físicos, boa alimentação e descanso como suporte ao trabalho mental. Ele lembrava que energia física sustentada facilita manter a vibração mental elevada. Bob dizia que até mesmo pequenas mudanças, como sorrir mais,
já alteram o estado vibracional e afetam positivamente as interações diárias. Ele ensinava que cada sorriso é um lembrete físico para a mente de que há motivos para ser grato. Bob também explicava que a ciência do pensamento positivo exige responsabilidade pessoal. Você é o guardião da sua mente. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ele lembrava que delegar sua atitude mental às circunstâncias é abrir mão do controle sobre a vida. Para Bob, assumir essa responsabilidade é o primeiro passo para a liberdade e para a verdadeira prosperidade. Ele ensinava que, quando você se compromete com o pensamento positivo, começa a influenciar positivamente todos ao seu redor. Bob dizia que essa influência cria um efeito dominó, elevando o ambiente e fortalecendo sua própria prática. Ele recomendava observar os resultados sutis que surgem no início, como mais disposição ou conversas mais agradáveis, para reforçar a crença no processo. Bob lembrava que esses pequenos sinais são provas de que a mudança está funcionando, mesmo antes de grandes resultados aparecerem. Ele dizia que confiar nesse processo é essencial para manter a consistência, pois o universo responde ao seu nível de fé. Para Bob, a fé é o ingrediente que transforma pensamento positivo em ação eficaz e resultados concretos. Ele incentivava a cultivar a fé diariamente por meio da repetição de ideias e da vivência coerente com essas ideias. Bob terminava dizendo: a ciência do pensamento positivo é simples, mas exige comprometimento. Comece hoje, mantenha amanhã, e com o tempo, você verá o impossível se tornar inevitável. Bob contava a história de um jovem que sempre dizia: eu nunca tenho sorte. Não percebia que essa frase repetida estava moldando sua realidade. Depois de ouvir Bob, ele decidiu mudar para: a sorte está sempre ao meu lado. Em poucas semanas, começou a notar pequenas coincidências positivas. Bob explicava que não era magia, mas sim o efeito da mente buscando e reconhecendo oportunidades que antes passavam despercebidas. Ele comparava isso a comprar um carro novo e, de repente, ver o mesmo modelo em toda parte. Não é que o carro tenha se multiplicado, mas sua mente agora está sintonizada para percebê-lo. Bob dizia que pensamentos positivos fazem o mesmo. Eles treinam seu radar mental para captar o que está alinhado com seus objetivos. Outra história que ele contava era sobre uma mulher que queria um aumento, mas tinha medo de pedir. Durante semanas, visualizou a conversa, sentiu-se confiante e repetiu mentalmente: meu trabalho é valorizado. Quando finalmente falou com o chefe, não só recebeu o aumento, como também foi promovida. Bob explicava que a preparação mental não apenas atrai circunstâncias, mas também altera a forma como você age e se apresenta. Ele dizia que uma mente treinada para o positivo transmite segurança e carisma, características que naturalmente atraem apoio e oportunidades. Bob também falava sobre o caso de um empresário que estava falindo. Em vez de se afundar no medo, passou a visualizar contratos fechados e clientes satisfeitos. Pouco a pouco, novas ideias surgiram, e ele encontrou soluções criativas para salvar e expandir o negócio. Bob lembrava que não é o pensamento positivo sozinho que gera resultados, mas o estado mental que ele cria, que leva a ações mais eficazes. Ele contava que, quando começou sua carreira, não tinha educação formal, mas se via todos os dias como um homem de sucesso. Essa imagem mental constante moldou seu comportamento e fez com que outras pessoas o tratassem como alguém já bem-sucedido. Bob dizia que, ao acreditar e agir como se já tivesse alcançado, você envia sinais consistentes ao subconsciente e ao mundo externo. Ele usava a metáfora do ator que interpreta um papel até incorporar completamente o personagem. Bob lembrava que você pode escolher o papel que quer viver e, ao repeti-lo mentalmente, transformar-se nele de forma real. Ele também falava sobre o poder da linguagem. Um simples ajuste de palavras pode mudar a vibração. Por exemplo, trocar "eu tenho que" por "eu escolho" cria uma sensação de controle e liberdade. Bob dizia que esse tipo de mudança diária é pequena, mas cumulativa, e reforça o pensamento positivo de forma constante.
Ele contava sobre um aluno que sempre dizia: "Eu não posso pagar." Bob sugeriu mudar para "Como posso pagar?" Essa simples troca abriu a mente dele para buscar soluções criativas, e em pouco tempo, ele encontrou novas fontes de renda. Bob acreditava que perguntas positivas direcionam a mente para possibilidades, enquanto afirmações negativas a bloqueiam. Ele dizia que a ciência do pensamento positivo está em manter a mente explorando caminhos, não murando-se em limitações. Outra metáfora que Bob usava era a do jardim mental. Ele dizia que todos nós plantamos sementes a cada pensamento, consciente ou não. Se plantarmos sementes de dúvida, colhemos insegurança. Se plantarmos sementes de confiança, colhemos realizações. Bob reforçava que, assim como na jardinagem, a colheita é proporcional ao cuidado e à constância no cultivo. Ele dizia que é preciso arrancar as ervas daninhas, crenças negativas, logo que aparecem, antes que se fortaleçam. Bob ensinava exercícios práticos como escrever por 21 dias, apenas frases positivas sobre si mesmo, para reprogramar a autoimagem. Ele contava que muitas pessoas se surpreendiam com as mudanças no humor e nas oportunidades após esse simples hábito. Bob também falava da importância de sorrir conscientemente, mesmo sem motivo aparente, para induzir um estado emocional mais elevado. Ele dizia que a postura física influencia a química do corpo e, consequentemente, a qualidade dos pensamentos. Bob recomendava alinhar corpo, mente e emoção, criando uma coerência que potencializa os efeitos do pensamento positivo. Ele lembrava que a ciência por trás disso envolve neurotransmissores, hormônios e redes neurais que respondem diretamente ao estado emocional. Bob ensinava que manter-se positivo é como manter a forma física. Exige treino diário, mas com o tempo se torna natural. Ele dizia que ao dominar essa ciência, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador consciente da própria vida. E concluía sempre reforçando: o pensamento positivo não é esperar que as coisas mudem. É mudar por dentro, até que o mundo ao redor não tenha outra escolha a não ser refletir isso. Bob dizia que a energia que você emite é como um cartão de visita invisível. Antes mesmo de falar, as pessoas sentem seu estado mental e emocional. Ele lembrava que se você cultivar pensamentos positivos, essa energia se tornará atraente, e as pessoas se sentirão bem na sua presença. Bob explicava que isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você transmite boa energia, mais boa energia recebe de volta. Ele contava sobre um palestrante que conheceu, cuja presença enchia o ambiente de entusiasmo. Quando perguntou seu segredo, a resposta foi simples: eu escolho todos os dias como quero me sentir. Bob dizia que esse é o núcleo da ciência do pensamento positivo. Escolher seu estado interno, independentemente do externo. Ele reforçava que a prática é diária e consciente, como um músico afinando seu instrumento antes de tocar. Bob também falava sobre o poder do foco. Onde a atenção vai, a energia flui, e aquilo cresce. Ele incentivava a dedicar tempo todos os dias para pensar deliberadamente no que quer, não no que teme. Bob dizia que o problema de muitas pessoas é que dedicam mais tempo e emoção a imaginar o pior do que o melhor. Ele recomendava trocar a imaginação do medo pela imaginação da vitória. Bob contava sobre uma atleta que, após um acidente, tinha medo de voltar a competir. Começou a visualizar-se cruzando a linha de chegada saudável e vitoriosa. Meses depois, não só voltou às competições, como quebrou seu próprio recorde. Ele usava esse exemplo para mostrar que o pensamento positivo reconfigura a mente para acreditar e, então, agir de forma coerente com essa crença. Bob também falava sobre o impacto das pequenas vitórias. Celebrar cada avanço fortalece o padrão positivo. Ele dizia que esperar um grande sucesso para sentir gratidão é perder a oportunidade de criar energia positiva diária. Bob recomendava um diário de vitórias, onde você anota todas as noites 3 coisas boas que aconteceram no dia. Ele dizia que esse hábito treina a mente para reconhecer e valorizar o que funciona,
expandindo essa energia. Bob também ensinava a pausa consciente. Parar por alguns segundos ao longo do dia para respirar fundo e pensar em algo positivo. Ele afirmava que essa simples prática interrompe padrões de estresse e mantém a vibração elevada. Bob reforçava que o corpo e a mente estão interligados. Uma respiração mais calma e profunda influencia diretamente na clareza mental. Ele dizia que essa ciência é apoiada por estudos modernos, mas que já era intuída por sábios há séculos. Bob lembrava que pensamentos positivos aumentam a liberação de serotonina e dopamina, criando mais motivação e bem-estar. Ele recomendava aproveitar essa bioquímica natural para manter consistência nos hábitos. Bob também contava histórias de pessoas que transformaram relacionamentos apenas mudando a forma de pensar e falar sobre eles. Ele dizia que, ao esperar o melhor das pessoas e tratá-las como se já estivessem nesse nível, você as influencia a corresponder a essa visão. Bob usava a metáfora do espelho. O mundo reflete de volta a imagem que você projeta. Se você projeta crítica e desconfiança, verá mais motivos para criticar e desconfiar. Se projeta respeito e encorajamento, verá mais motivos para sentir isso. Bob reforçava que a ciência do pensamento positivo não é passiva. É um ato ativo de construção mental e emocional. Ele dizia que isso requer disciplina, mas a recompensa é uma vida mais rica, feliz e produtiva. Bob terminava lembrando: não espere que o mundo melhore para se sentir melhor. Sinta-se melhor para que o mundo melhore. Bob ensinava que o pensamento positivo é um músculo mental que precisa de treino diário. Quanto mais você o utiliza, mais forte ele fica. Uma técnica poderosa era a visualização estruturada. Não se tratava apenas de imaginar o objetivo, mas de criar um roteiro mental com início, meio e fim. Ele dizia que essa clareza ajuda o subconsciente a organizar as ações necessárias para materializar a visão. Bob recomendava que, ao visualizar, você se colocasse dentro da cena, sentindo sons, cheiros e emoções como se fosse real. Outra técnica era a ancoragem emocional. Ele pedia que seus alunos associassem um gesto físico a um estado mental positivo, como fechar o punho ao sentir confiança. Com o tempo, esse gesto se tornava um gatilho para despertar automaticamente a emoção desejada. Bob também falava sobre o ambiente de referência. Isso significava decorar espaços com elementos que lembrassem o objetivo, como imagens, frases e objetos simbólicos. Ele explicava que isso mantém o subconsciente constantemente alinhado com a visão desejada. Bob incentivava o uso de afirmações personalizadas, escritas de forma específica e no presente. Ele recomendava que essas afirmações fossem repetidas com emoção, não apenas mecanicamente. Outra prática avançada era a reprogramação noturna. Antes de dormir, você deveria revisar mentalmente as vitórias do dia e reafirmar seu objetivo principal. Bob dizia que o subconsciente trabalha durante o sono, e essa última impressão do dia influencia seus pensamentos ao acordar. Ele também falava sobre imersão seletiva. Consumir diariamente conteúdos alinhados ao pensamento positivo, como livros, palestras e áudios inspiradores. Bob lembrava que o que você alimenta na mente se torna a matéria-prima para seus pensamentos futuros. Uma técnica que ele considerava essencial era o isolamento temporário do negativo. Isso incluía evitar notícias, conversas e ambientes que drenassem energia. Ele dizia que essa limpeza mental cria espaço para ideias construtivas florescerem. Bob também recomendava criar rituais de início de dia, começando com respiração profunda, gratidão e visualização do sucesso. Ele explicava que o estado mental ao acordar define o tom para o resto do dia. Outra prática era a lista de possibilidades, onde você escreve todas as formas possíveis de alcançar um objetivo, sem julgamentos. Bob dizia que isso expande o pensamento e abre espaço para soluções inesperadas. Ele falava sobre a importância da linguagem de poder, evitar palavras como difícil ou impossível e substituí-las por desafiador
e possível. Bob lembrava que as palavras moldam crenças e emoções, influenciando diretamente as ações. Ele incentivava a autoavaliação positiva. Reconhecer diariamente algo que você fez bem, por menor que seja. Segundo Bob, isso fortalece a autoconfiança e mantém a mente focada no progresso. Ele também sugeria praticar o feedback construtivo interno. Ao invés de se criticar, perguntar: o que posso aprender com isso? Bob dizia que essa abordagem mantém a energia positiva mesmo diante de erros. Outra técnica era o mapeamento de emoções. Ele pedia que anotassem como se sentiam ao longo do dia, para identificar padrões e gatilhos de negatividade. Com essa consciência ficava mais fácil substituir rapidamente estados mentais indesejados. Bob também falava sobre a projeção intencional, que é agir como se o objetivo já estivesse realizado, ajustando postura, tom de voz e decisões. Ele dizia que essa coerência entre pensamento e comportamento acelera os resultados, e sempre reforçava: você não atrai o que quer, atrai o que é. Por isso, tornar-se mental e emocionalmente compatível com o que deseja é o verdadeiro segredo da ciência do pensamento positivo. Bob contava sobre Sarah, uma jovem que trabalhava longas horas em um emprego que não a inspirava. Ela vivia dizendo: isso é tudo que posso conseguir. Depois de assistir a uma de suas palestras, decidiu mudar sua programação mental. Ela começou a escrever todos os dias: sou uma profissional valorizada e bem remunerada por fazer o que amo. Em 6 meses conseguiu um novo emprego que pagava o dobro e a deixava realizada. Bob dizia que Sarah não mudou apenas de emprego. Ela mudou quem era internamente, e o mundo externo teve que se ajustar. Outra história era a de Mark, que tinha um pequeno negócio de conserto de computadores e vivia no vermelho. Após aprender sobre a ciência do pensamento positivo, ele decidiu mudar sua abordagem. Passou a visualizar clientes satisfeitos e filas na porta. Mark também mudou seu discurso, parando de reclamar e passando a falar sobre crescimento e novas oportunidades. Em 1 ano, seu negócio triplicou de tamanho. Ele dizia que a mudança mais difícil foi a mental, mas também a mais poderosa. Bob também falava de Ana, mãe solteira que vivia estressada com contas. Ao aplicar a prática da gratidão diária, ela começou a perceber pequenas bênçãos. Essa mudança de foco trouxe novas ideias, como abrir um pequeno negócio de bolos caseiros. Em pouco tempo ela estava ganhando o suficiente para trabalhar de casa. Bob ressaltava que a gratidão não foi apenas um sentimento, mas um gatilho para novas ações e decisões mais confiantes. Ele também contava sobre Jim, um estudante inseguro que dizia que nunca seria bom o suficiente. Ao criar uma rotina de afirmações e visualizações, Jim começou a se ver como alguém capaz e talentoso. Essa mudança interna refletiu-se em suas notas e na forma como interagia com professores e colegas. Bob dizia que o pensamento positivo não apenas mudou os resultados acadêmicos de Jim, mas também sua autoestima e visão de futuro. Outra história marcante era a de Helena, que queria escrever um livro, mas se sentia bloqueada. Bob a incentivou a visualizar o livro pronto, e leitores agradecendo pela inspiração. Em meses, Helena terminou o manuscrito e conseguiu publicá-lo, recebendo feedback positivo de centenas de leitores. Bob dizia que o ato de se ver realizando algo cria uma ponte mental entre onde você está e onde quer chegar. Ele também falava sobre Carlos, um atleta que sofreu uma lesão grave. Em vez de desistir, ele usou a ciência do pensamento positivo para acelerar sua recuperação. Carlos visualizava diariamente sua perna se fortalecendo e sentia a emoção de competir novamente. Com disciplina e treino mental, voltou às competições mais rápido do que os médicos previram. Bob explicava que o corpo responde aos comandos da mente e que pensamentos positivos influenciam até a biologia. Ele dizia que essas histórias não eram exceções, mas exemplos do que acontece quando se aplica conscientemente as leis do pensamento positivo. Bob reforçava que o ponto comum entre todos era a decisão de mudar o diálogo interno. Ele dizia: você fala consigo mesmo o dia inteiro.
Certifique-se de que essa conversa está te levando para cima, não para baixo. Para Bob, a repetição diária de pensamentos construtivos é a base dessa ciência. Ele comparava a mente a um campo fértil. Se você plantar e cuidar das sementes certas, a colheita é inevitável. Bob terminava lembrando que todos têm acesso a esse poder, mas poucos escolhem usá-lo deliberadamente. E é exatamente essa escolha que define quem vive limitado e quem vive expandindo seu potencial. Por isso, se você está pronto para transformar sua vida aplicando a ciência do pensamento positivo, comece agora. Alimente sua mente todos os dias com ideias elevadas. Visualize o que deseja, sinta a emoção da conquista e haja com confiança. E para manter esse fluxo constante de inspiração e ferramentas práticas, inscreva-se no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade. Ative o sininho para receber novos conteúdos que vão treinar sua mente, elevar sua vibração e acelerar seus resultados. Lembre-se, quando você muda seu pensamento, muda sua vida. E essa mudança pode começar hoje, com um simples clique para se inscrever.